A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente para prestar a Deus o nosso culto, o nosso louvor e nossa adoração. Desejo que todos estejam bem de saúde, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos a Ti nossa voz em oração. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre Teus servos e servas que agora estão conectados, participando deste culto. Estende a Tua mão de poder para curar, para restaurar, para renovar, para conceder escape, para conceder livramento. Receba também dos céus a nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão. Esta é a nossa oração a Ti, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento vamos adorar o Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Agradecemos a Deus por este belíssimo louvor que podíamos entoar em adoração àquele que reina e vive para sempre. Não esqueça, meu amado irmão e irmã, de participar do culto. Envie sua palavra de saudação, envie seu pedido de oração e interaja conosco. Nesse momento vamos participar do ofertório, oportunidade que temos de contribuir com o reino de Deus. Malaquias 3, 10 e 11 é a leitura bíblica que faremos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está aí na sua tela, prezado irmão e irmã,
os dados bancários do Ministério ADMDF. Contamos com a sua contribuição, com a sua fidelidade. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua contribuição, a sua fidelidade. Os irmãos têm nos ajudado a fazer esta obra que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Vamos agora orar, agradecendo a Deus pela sua vida e também intercedendo pela vida do preletor. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer agora pelos teus servos e servas que têm nos ajudado a fazer esta obra, contribuindo com sua oferta e com seu dízimo. Pedimos a Ti, ó Deus, que estenda a Tua mão de poder e dê prosperidade ao celeiro e à dispensa dos Teus filhos. Prepara também os nossos corações, quando nesse momento vamos ouvir a ministração da Tua palavra. Oramos e rendemos-lhe graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos agora então ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão desta noite no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículos 27 a 31, e eu desejo que os irmãos acompanhem a leitura pausadamente. O texto diz assim: os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Veja que o versículo 27 trata do governo, das autoridades constituídas, que no meio do povo são como lobos que arrebatam, que derramam sangue, que destroem almas e que seguem a avareza. Agora uma reprimenda para os profetas, para os líderes eclesiásticos. Seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa, não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Situação caótica. Vamos ao verso 29. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao pobre, e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Veja a gravidade que Deus revela ao profeta Ezequiel, tanto do governo quanto das autoridades eclesiásticas. Ao povo oprimem, andam roubando, fazem violência ao pobre, ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. E olha o que diz Deus ao profeta: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei.
Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Amém. O tema, o poder da intercessão. Louvado seja Deus, amados, por essa leitura bíblica. É uma palavra de exortação, de fato, uma palavra que nos chama à responsabilidade, uma palavra que nos conduz à necessária reflexão, mas uma palavra também imprescindível para os dias em que vivemos, de isolamento social, de pandemia do Covid-19. Quando estava lendo esse texto hoje à tarde para trazer à igreja, a minha alma se entristeceu, porque Deus vem falando não é de hoje, Deus vem falando não é de agora, desde os profetas messiânicos até os profetas anteriores, Deus tem se revelado ao seu povo sobre a necessidade da intercessão. Deus diz ao profeta Ezequiel: eu estou contemplando a terra e estou percebendo no meio do povo muita hipocrisia. Os governos, as autoridades constituídas, os príncipes naquele tempo, naquela época, porque o regime era de monarquia e nós agora temos um regime de democracia, mas a instituição da autoridade permanece com poder. E Deus disse: olha, tenho percebido hipocrisia, tenho percebido desgoverno, tenho percebido corrupção, tenho percebido muita mentira, muita injustiça, muita opressão, muito desmando, tudo por vaidade, por parte das autoridades constituídas, e também tenho olhado para os profetas, para os homens que deveriam ser porta-voz de Deus, e eles também professam mentira, também professam vaidade, também professam engano. E Deus disse, diante desse caos, procurei alguém para tapar a brecha, para que a minha mão não fosse estendida sobre o povo para juízo, mas não encontrei a ninguém. E amados, a reflexão que trago para nós nesta noite é a necessidade que temos, eu e você, de nos colocarmos na brecha como intercessores. Deus está à procura de intercessores para que não venha sobre a terra um juízo de maneira tal que a terra seja destruída. E o Covid-19 é apenas um alerta, é apenas um princípio de dores, é apenas uma advertência divina. Nós precisamos, enquanto povo de Deus, aleluia, buscar a presença do Senhor com maior intensidade. Nós estamos orando, estamos intercedendo, estamos buscando, estamos pedindo, mas é necessário que a nossa intercessão se intensifique. Vivemos o caos em nossa nação. Os irmãos sabem tudo que se passa, tudo que está acontecendo, independente da sua posição política partidária, independente de quem você votou, deixou de votar nas últimas eleições, não é o caso aqui agora. O caso é de que nós estamos vivendo instabilidade econômica, instabilidade jurídica, instabilidade social, instabilidade política, instabilidade também eclesiástica, e Deus está à procura de homens e mulheres que possam se colocar na brecha como intercessores para que a boa e poderosa mão de Deus seja estendida sobre esta nação e ela não venha a ser destruída. Aleluia! Nós vivemos situação, amados irmãos, que traz sim preocupação. Nós tivemos hoje manifestações no país, manifestações democráticas, baseadas no direito constitucional da liberdade de expressão, mas como as pautas defendidas por alguns desagrada A, desagrada B, temos manifestações contrárias, inclusive ordem de prisão por parte do Poder Judiciário, que deveria ser o paladino da liberdade de expressão, e muitos outros problemas acontecendo em nosso país de norte a sul. E Deus tenha misericórdia, amados irmãos, de nossa nação brasileira, independente, como já disse, de posição política partidária. É dever da igreja interceder, é dever da igreja colocar no altar do Senhor a nossa intercessão
intercessão em favor do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo, para que todo o mal que está maquinado contra este país, todo o mal que está sendo orquestrado contra esta nação, seja em nome do Senhor Jesus Cristo repreendido, e nós possamos experimentar um tempo de paz e de tranquilidade em nossa nação, e tudo que está oculto, escondido, venha a ser revelado, para que ninguém venha viver sobre o engano, e de que nós possamos, como povo de Deus, fazer a diferença. E assim, amados, como introdução a esta reflexão, trazemos esta advertência dada ao Senhor Deus, ao profeta Ezequiel, da necessidade de eu e você nos colocarmos na brecha como intercessores. E assim, para fundamentar esta palavra de Deus, eu quero com os irmãos compartilhar o fato acontecido lá em Sodoma e Gomorra. Vamos ler juntos o primeiro ponto e o texto bíblico vai ser projetado na sua tela. Primeiro, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, primeiro falou com Abraão. Veja o que diz Gênesis 18, 16 e 17. E levantaram-se aqueles homens, levantaram-se dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Veja, meus amados irmãos, que Deus, onipotente, soberano, onisciente, Senhor dos senhores, é um Deus que intervém no curso da história. E a Bíblia diz que Deus decidira dar um basta aos problemas de Sodoma e Gomorra. A hipocrisia, a imoralidade, a corrupção, a violência, a injustiça social. Todos os males de Sodoma e Gomorra chegaram a um limite nas narinas de Deus. E então Deus decidiu enviar um juízo sobre aquelas cidades. Deus decidiu destruí-las com fogo, com saraiva, com enxofre. Mas antes de Deus executar o seu juízo, Deus o revelou ao seu servo Abraão. Deus disse: ocultarei o que faço de Abraão. Ora, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. E Deus decidiu revelar a Abraão aquilo que estava sendo, então, da parte de Deus, ser executado. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos descobrir que o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: eu não vos tenho chamado servos, mas tenho chamado de amigos, porque ao servo nada é revelado, mas ao amigo tudo é compartilhado. Amados, se nós somos amigos de Deus, então Deus compartilha conosco também a sua vontade. Deus compartilha conosco o seu projeto, Deus compartilha conosco o seu plano. E o plano de Deus, amados irmãos, para com esta nação, é de que nos coloquemos na brecha como intercessores. Deus olha dos céus e vê o que se passa no Brasil. Deus vê o que se passa nesta nação. Há também problemas no mundo, mas nós vamos agora tratar do nosso problema aqui, em nossa nação. Deus olha do céu e vê a nação brasileira, a situação que nós estamos vivendo. No Natal do ano passado, a Porta dos Fundos se levantou contra a fé cristã e satirizar o nosso Cristo, humilhar o nosso Senhor. O carnaval do mês de fevereiro, quase que todas as escolas de samba afrontaram a fé cristã, desdenharam, e em nome da liberdade de expressão, a nossa fé foi afrontada. O nosso parlamento brasileiro inativo, o poder judiciário querendo descriminalizar o aborto, descriminalizar a maconha, descriminalizar também ideologia de gênero, e assim por diante, liberar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e as narinas de Deus chegaram num momento de basta. Mas a igreja do Senhor vem sendo alertada por Deus, e não é de agora. Assim como Deus revelou
a Abraão, o amigo de Deus, o que haveria de acontecer com Sodoma e Gomorra, Deus vem alertando homens e mulheres que têm comunhão com ele de norte a sul, de leste a oeste dessa nação brasileira. E Deus tem levantado intercessores e intercessoras em todo o país, mas lamentavelmente há muitos que ainda dormem o sono espiritual e não estão buscando a Deus e não estão intercedendo. Lamentavelmente, amados irmãos, precisou que a nação entrasse por esse caos, porque o caos não é só o Covid-19. O caos é também econômico, o caos também é de insegurança política, de insegurança jurídica, os desmandos que nós temos no parlamento, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, nos poderes executivos. E a Igreja do Senhor precisa se posicionar através da intercessão. Primeiro, eu preciso lhe dizer que nada acontece sem que Deus revele para o seu povo. E a igreja recebeu esta revelação. Quem ainda não tinha entendido, precisa entender agora. Deus revelou a Abraão e Deus revelou também à sua igreja. Vamos ao segundo ponto de nossa reflexão. Ao tomar conhecimento da situação de Sodoma e Gomorra, Abraão iniciou a intercessão. Vamos ler o texto, Gênesis 18, 22 a 24 e depois 32 e 33. Então viraram aqueles homens os rostos dali, foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Verso 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Verso 33. Que retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amados irmãos, veja que Abraão, ao tomar conhecimento da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, coloca-se na posição de intercessor. E ele começa a pedir e a clamar a Deus para que o Senhor tivesse misericórdia daquelas duas nações, para que o Senhor Deus tivesse compaixão das pessoas que moravam naquela região. Ele disse: Senhor, se houvesse 50 justos, e Deus disse: se nela encontrar 50 pessoas decentes, eu vou poupar as cidades. Mas infelizmente não havia 50 pessoas ali que temessem a Deus. Então Abraão continuou a interceder e foi diminuindo o número. Ele disse: Senhor, e se houver 45? E se houver 40? E se houver 30? E assim ele foi diminuindo o número. E até que chegou no número 10. E Deus disse a Abraão: se houver 10 justos, eu não destruirei. No entanto, não havia 10 pessoas que temessem a Deus. A maior parte daquela população tinha se voltado para Deus. A hipocrisia graçava em Sodoma e Gomorra. A imoralidade sexual, amados, tal qual acontece no Brasil. Imoralidade sexual de toda sorte, ideologia de gênero. Agora, na semana passada, o STF, por 11 votos a 0, numa votação virtual, decidiu pelo ensino da ideologia de gênero na escola. Uma lei municipal aqui do Novo Gama, próximo de nós em Brasília, aqui no Goiás, que proibia o ensino da ideologia de gênero na escola pública, foi derrubada por unanimidade pelo STF, autorizando o ensino de ideologia de gênero, que nada mais é do que uma apologia à prática da imoralidade sexual, da homossexualidade, da iniciação precoce, da erotização de nossas crianças. As narinas de Deus se encheram da imoralidade deste país, do adultério que graça em nossa nação, do casa e descasa e todo tipo de divórcio que acontece em nosso país, fora das exceções bíblicas, que é o adultério,
Amados irmãos, as afrontas a Deus, Deus sendo escarnecido, os símbolos religiosos sendo escarnecidos, a corrupção generalizada, agora em pandemia de coronavírus, quando o Congresso Nacional deu carta branca para que os cofres públicos sejam saqueados sem necessidade de licitação, e os irmãos estão percebendo as denúncias, já algumas comprovadas, como respiradores, por exemplo, que podem ser adquiridos ao custo médio de 25 mil reais, estão sendo comprados até por 200 mil reais, numa clara e nítida corrupção. Nem mesmo em meio à pandemia, a vida humana tem sido respeitada, o imposto que é pago por mim e por você. E eu não estou entrando aqui em mérito político, apenas em fatos. E assim estava Sodoma e Gomorra. Na imoralidade, na corrupção, na violência, na criminalidade, na injustiça social, nos desmandos. E não havia naquelas duas nações 10 pessoas que tinham temor a Deus. Todos estavam contaminados. Mas Deus disse a Abraão, se houver no mínimo 10, eu pouparei. E Abraão parou de interceder. Desistiu da intercessão. Por fim, restaram apenas 4 pessoas. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Havia 4 justos naquelas cidades. O que aprendemos, amados, com a oração de Abraão, é de que quando Deus revela, Ele quer que eu e você coloquemos o assunto em intercessão, porque a intercessão pode mudar o curso da história. A intercessão diante de Deus tem o poder, aleluia, de livrar os justos, de livrar os homens e as mulheres que têm temor ao Senhor do mal. E muitos dos comentaristas concordam que se Abraão tivesse continuado a sua intercessão, poderia ter Abraão, pela sua intercessão, livrado as cidades de Sodoma e Gomorra do juízo que sofreram. Então lhe peço nesta noite, meu amado irmão e querida irmã, não vamos desistir da intercessão, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo, vamos continuar clamando, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha compaixão, para que Deus poupe os justos, para que Deus poupe os inocentes, para que Deus poupe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, para que Deus poupe a sua igreja, para que Deus poupe aqueles que têm temor em seus corações, temor de Deus. Amados, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Querido irmão, querida irmã, olha, as pessoas podem ser boas, as pessoas podem ser até amáveis, as pessoas podem ser educadas, as pessoas podem ter até senso de justiça, as pessoas podem ter até senso de honestidade, mas se elas não tiverem o temor de Deus, elas serão contaminadas. A única coisa que me impede de pecar é o temor de Deus no meu coração. A única coisa que nos impede de roubar é o temor de Deus. A única coisa que nos impede de adulterar é o temor a Deus. A única coisa que nos impede de ser desonestos é o temor a Deus. A única coisa que nos impede de sermos corruptos é o temor a Deus, porque a minha inclinação e a sua inclinação carnal é para o mal. Então a Bíblia diz, maldito o homem que confia no braço da carne, porque o político será corrupto se ele não tem temor de Deus. Ele pode ser a pessoa mais amável, mais querida e mais íntegra que tiver, mas se faltar o temor de Deus, ele vai se corromper. O juiz, o magistrado, o procurador, o desembargador, seja lá quem for da área de justiça, pode ter todo o conhecimento acadêmico deste mundo, mas se não houver temor de Deus no coração, ele vai prevaricar, vai vender sentença, vai julgar por sua ideologia. Parlamentares, prefeitos, governadores, operadores do direito, professores, profissionais de qualquer área, se não tiver o temor a Deus, de nada adianta. Porque é o temor a Deus que impede o homem de pecar.
Sem o temor a Deus, alguém pode até querer ser íntegro ou honesto, mas vai sucumbir. Assim aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não havia temor de Deus. E estavam todos contaminados, exceto Ló, sua esposa e suas filhas. Por isso vamos clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o temor do nome dele venha nortear esta nação brasileira em todos os níveis, em todas as esferas de nossa nação brasileira. É o meu apelo, é o apelo de Deus ao seu coração. Deus disse ao profeta Ezequiel: os príncipes estão corrompidos por falta de temor a Deus. A corrupção, a mentira, a ambição, a hipocrisia. E os líderes eclesiásticos e até os profetas mentem. Não falam a verdade ao povo. Escondem os fatos. Porque o temor a Deus tinha ido embora. E Deus disse: eu estou procurando alguém para ocupar a brecha, alguém para interceder, alguém para estar na muralha. E Deus disse: eu não tenho encontrado. E Deus está procurando ainda hoje, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, dos fiéis, intercessores, para se colocar na brecha. Porque somente o temor a Deus no coração do homem é que o impede de pecar. É claro que nós ouvimos discursos sobre as instituições, e o presidente do Congresso Nacional fala sobre a instituição, o presidente do Poder Judiciário, do STF, do Poder Executivo, todos têm o mesmo discurso. Mas só tem uma coisa, meus amados irmãos, que pode impedir alguém de se vender, de se corromper, de se deixar comprar, de se deixar manipular, é o temor a Deus. Estudávamos isso hoje na escola bíblica dominical. Paulo disse: estávamos mortos em ofensas e pecados, até que Cristo nos deu vida outra vez, por sua graça. Quem ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, quem ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, ainda está morto em ofensas e pecados. Ainda vive como Paulo escreveu aos Efésios, anda no curso deste mundo, anda influenciado pelas potestades do ar, e anda segundo os pensamentos e os desejos da carne. Pode ser a pessoa mais amável, mais íntegra, mais educada, mas se não tem a Cristo, é pecador e precisa se converter. E só o temor a Deus é que pode mudar. Não se iluda. Só o temor a Deus. Então, Deus revelou a Abraão que Sodoma e Gomorra tinham atingido os limites, ultrapassado os limites, e que Deus iria destruir. Abraão começa a interceder, pedindo a Deus misericórdia. Mas Abraão decidiu parar a intercessão. E nesta noite eu lhe peço, não pare. Vamos ao terceiro ponto. Vai ser projetado na sua tela. Escute bem, escute bem. Ao decidir destruir Sodoma e Gomorra, Deus, preste atenção, somente lembrou de Ló e de sua família por causa da intercessão de Abraão. Leia, Gênesis 19, 29. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E por causa disso, tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Prestou bem atenção? Deus, quando decidiu a destruição de Sodoma e Gomorra, lembrou-se da oração de Abraão, lembrou-se do pedido de Abraão, lembrou-se da intercessão de Abraão e livrou a Ló da destruição, e a sua esposa e as suas filhas. Veja o poder da intercessão.
Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus se coloca de joelhos, prostrado na presença do Senhor, Deus responde dos céus. E se você orar, se você clamar e você interceder, Deus vai livrar a sua casa, Deus vai livrar a sua família, Deus vai livrar a sua vida, Deus vai livrar o seu lar, Deus vai livrar a igreja, Deus vai livrar a nação. Veja, amados, que o texto é muito claro. Foi a intercessão de Abraão que livrou a Ló. Foi o pedido de Abraão que livrou a Ló. Quando a destruição está acontecendo, Deus lembra da oração de Abraão e envia os mensageiros à casa de Ló. Por isso eu quero desafiar nesta noite. Você, pai, não deixe de interceder. Você, mãe, não deixe de interceder. Você, esposo, esposa, não pare de interceder. Filhos e filhas, não parem de interceder. Líderes, irmãos e irmãs, não cessem de interceder. Intercedam. Deus responde à intercessão daquele que tem com ele comunhão. Embora o caos invadisse aquelas duas nações, pela intercessão de Abraão, Ló e sua casa não sofreram por aquele mal. Por aquele mal, não. Assim, amados, o Covid-19 está aí. A pandemia está aí. Os prognósticos da economia não são bons. A estabilidade política e a estabilidade jurídica também não fornece esperança de dias melhores. Mas Deus abençoará e guardará os intercessores. E não apenas os intercessores, mas a causa dos intercessores. E a causa de Abraão era Ló. Abraão não estava sendo atingido em nada. Ele não estava em Sodoma e Gomorra, ele estava protegido. Mas ele intercedeu por Ló. Assim, amado irmão, pode ser que tudo esteja bem com você e com a sua família, mas Deus espera que você interceda por aqueles que estão sobre o vendaval. Não pare de interceder. E o quarto e último ponto, quero lhe chamar a atenção para um detalhe. Escute. Apesar da intercessão e o desejo divino de atender o pedido de Abraão, a mulher de Ló desprezou as orientações divinas. Gênesis 19, 25 e 26 diz: e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aleluia. O que podemos aprender aqui, irmãos? Olha, Abraão intercedeu, clamou, pediu, Deus ouviu, respondeu, enviou os mensageiros, os anjos, e disse: olha, Deus vai destruir as cidades, saiam fora, caiam fora dela. Duas exigências só. Caiam fora e não olhe para trás. Abandone a cidade e não olhe para trás. E olha, irmãos, que os mensageiros tiveram dificuldade de convencer a Ló, a esposa e as filhas de abandonarem a cidade. Os genros, futuros genros, não quiseram. E os anjos instaram, insistiram, tomaram pelas mãos e o arrastaram para fora da cidade. E Deus diz a mesma coisa para nós. As duas exigências de Deus para livrar, aleluia, da destruição, para livrar do mal, é abandonar Sodoma e Gomorra. Sabe o que significa isso? Abandonar Sodoma e Gomorra significa abandonar o costume da cidade, abandonar a ideologia da cidade, abandonar o pensamento da cidade, abandonar a maneira de viver da cidade.
abandonar a imoralidade sexual, abandonar a corrupção, abandonar a injustiça social, abandonar a mentira, a hipocrisia, a vaidade, o engano, a malícia, abandonar tudo aquilo que desagrada e afronta a Deus, abandonar o mundo, abandonar a ideologia do mundo, os erros do mundo. Eu fico, amados, abismado quando vejo pessoas que dizem ser cristãs defendendo o erro, defendendo a corrupção, defendendo a imoralidade. Alguns dizem, não, pastor, mas eu não defendo as pautas progressistas, mas apoia quem defende, dá no mesmo. É a mesma coisa, amados. A Bíblia diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado não é apenas a ação, a omissão também é pecado. Deixar de fazer o certo também é pecado. Deixar de falar a verdade também é pecado. Quando eu me omito em relação à verdade, eu sou conivente com a mentira. E Deus deu duas exigências. Saiam e não olhem para trás. E a mesma coisa vale para nós. Nós temos que sair, irmãos. Nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Nossa cidade está no céu, somos peregrinos. Abandone toda ideologia mundana, todo pensamento mundano, toda postura mundana, toda vaidade mundana e se apegue com Deus. Ei, e eles abandonaram. Foram instados a abandonar. Tem muito crente que até abandonou o mundo. Largou do mundo, veio agora para ser parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a igreja. Ah, mas tem uma saudade tremenda do mundo. Toda hora está espichando o pescoço em direção ao mundo. Todo momento. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu. E a exigência era, não olhe para trás. Quer dizer, se liberte completamente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz o apóstolo João na primeira epístola. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a mulher de Ló amava o mundo. E ela olhou para trás. Infelizmente, há muitos cristãos hoje, dentro das igrejas, que uma vez foram tirados do mundo, mas não vigiaram. Espiritualmente estão mortos. Se deixaram levar pela pós-modernidade. Se deixaram dominar pelas ideologias e pelas pautas progressistas. Pelo politicamente correto. Pelo patrulhamento ideológico. Se deixaram dominar por teorias socialistas, marxistas, positivistas e tantas outras. São dominados pelo narcisismo, pelo materialismo, pelo hedonismo. Estão olhando para o mundo. E apesar da intercessão de Abraão, do clamor do homem de Deus, e Deus ter enviado o livramento, e ter enviado os mensageiros, e ter os arrastado para fora da cidade, ainda assim, a mulher de Ló foi atingida pela destruição. E a advertência, amados, que ele faça nesta noite, em nome do Senhor Jesus, é de que você não olhe para trás. Prossiga, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Para que o mal não lhe atinja, para que o mal não lhe alcance, para que a intercessão em seu favor seja eficaz. Bendito seja Deus. Portanto, esses 4 pontos eu quero deixar para a reflexão da igreja. Primeiro, Deus soberano se importa conosco e revela à igreja as suas intenções quando nós temos com Ele comunhão.
Segundo, quando Deus revela a intercessão, deve começar. Está aí na sua tela. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, primeiro falou com Abraão. É o ponto 1. O ponto 2, ao tomar conhecimento da situação de Sodoma e Gomorra, Abraão iniciou a intercessão. O ponto 3, ao decidir destruir Sodoma e Gomorra, Deus somente lembrou de Ló e de sua família, por causa da intercessão de Abraão. E quarto, apesar da intercessão e o desejo divino de atender o pedido de Abraão, mulher de Ló desprezou as orientações divinas. E agora, amados, eu quero ler com os irmãos mais um texto para encerrar. Nós vamos concluir. Um pouquinho mais de paciência. 2 de Pedro 2, 6 a 9. Escuta o que diz a Escritura. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Agora escute, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Está muito claro. A palavra de Deus diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e a destruição das duas cidades ficaram para nós como exemplo de que Deus julga quem vive impiamente. E que Deus livrou a Ló, porque apesar de estar ali dentro daquelas duas cidades, ele não tinha sido contaminado, ao contrário. Ló estava incomodado. Ele estava indignado toda vez que ele ouvia e todas as vezes que ele contemplava as ações daquele povo. E se você não se indigna, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você escuta o noticiário da desonestidade, da injustiça social, da hipocrisia, da vaidade, do engano, da imoralidade sexual, da mentira, que graça em nossa nação brasileira, se você não se incomoda com o pecado, se você não se incomoda com a imoralidade, então você não pode ser classificado como justo. O justo tem que ficar indignado. O salvo tem que se indignar contra o mal, contra o pecado. E o texto bíblico vai dizer assim, que assim como Deus, vamos ler de novo, verso 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Amém? Permita, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito de Deus te toque nessa noite. É seu dever como cristão ser o sal da terra e a luz do mundo. É seu dever ficar indignado contra o erro, a hipocrisia, a imoralidade, a vaidade, a corrupção, a mentira. E é seu dever interceder como Abraão fez. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos interceder por esta nação brasileira, para que o temor de Deus venha entrar no coração das autoridades constituídas, do povo brasileiro, que haja um despertamento, que haja um avivamento. Ezequiel disse, eu procuro, Deus disse a Ezequiel, eu procuro alguém para interceder. Qual era o motivo do pedido da intercessão? Deus disse para Ezequiel, os príncipes estão corrompidos. Os líderes eclesiásticos, os profetas também estão. E eu estou procurando alguém para ocupar a brecha, para estar na intercessão da muralha, para que eu não venha destruí-los. E então é meu e seu papel nesta noite interceder pelas autoridades constituídas, e interceder também pela liderança eclesiástica, para que sejam despertados os pastores e líderes desta nação brasileira que ainda dormem, que estão acumunados. Olha, a Bíblia diz no texto de Ezequiel que lemos que aqueles profetas falavam falsamente porque eles estavam em promiscuidade com os príncipes, porque eles comiam na mão do Estado, porque eles tinham relação de toma lá da cá.
E há muitos líderes hoje, irmãos, que estão calados, quietinhos, porque não podem falar nada, porque também estão corrompidos. Mas Deus procurava, aleluia, um intercessor, aleluia. Ele disse a Ezequiel: procura alguém que possa interceder pelos príncipes e pelos profetas, para que eles se despertem e se voltem para mim, para que a destruição não venha. E Deus procura nesta noite intercedores tais como procurou ali naquela ocasião. E, amados irmãos, sigamos, portanto, o exemplo de Abraão, que como intercessor pôde livrar a Ló e parte da sua casa, porque lamentavelmente, amados irmãos, a mulher de Ló não quis. E se alguém não quer, nada podemos fazer, mas vamos orar, porque Deus tem o poder para fazê-lo. Fechamos nossos olhos. Bendito Deus, eterno Pai, nesta noite nós oramos a Ti como intercessores, Senhor. Pai, nós nos colocamos agora na brecha da muralha. E, Pai amado, como intercessores, clamamos pelos príncipes, pelo poder executivo, judiciário e legislativo. Meu Deus, tudo que está oculto, escondido, maquinado nos bastidores, tramado em quatro paredes, Deus traz à tona. Seja anunciado sobre quatro telhados. Destrói e aniquila o poder das trevas sobre esta nação. Destrói e aniquila, meu Deus, o poder da carne, o poder das obras infrutuosas, e coloca temor, meu Deus, no coração do homem e da mulher. E todo aquele que não tem temor do teu nome, envia o teu juízo, sim. Julga, Pai, aqueles que com impiedade destroem, saqueiam a nossa nação brasileira. E tem misericórdia, Pai, dos justos. Tem misericórdia daqueles que têm temor do teu nome. Tem misericórdia daqueles que choram, que clamam diante de Ti, ó Pai. E escuta, meu Deus, a nossa intercessão. E estende a Tua mão sobre esta nação brasileira. E repreende esta pandemia do coronavírus. E repreende, Pai, a morte. E todos os prognósticos, ó Pai, de mal sejam aniquilados, desfeitos, anulados em nome do Senhor Jesus Cristo. E de um modo especial te peço por este irmão, por esta irmã, por este homem, por esta mulher, por este jovem, adolescente, criança, por esta casa, por esta família, por este pai, por esta mãe, por estes filhos e filhas, por este marido e esposa. Estende a tua mão, Pai, e opera o teu milagre extraordinário. Muda o curso, Pai, da história da nossa nação. Traz um avivamento espiritual. Intercedemos, ó Deus, pelas autoridades eclesiásticas, pelas igrejas evangélicas deste país. Acorda o teu povo, Pai. Desperta esta nação. E aqueles que insistem em viver na impiedade, Senhor, traga teu juízo. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. E misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a viver afastado de Sodoma e Gomorra. Ajuda-nos também a não olhar para trás, a prosseguir olhando para Ti, para o Senhor Jesus Cristo, e que possamos juntos cantar o hino da vitória. Oramos assim, ó Deus Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, agradecemos a Deus por esta abençoada palavra que nós acabamos de ouvir. Quero lhe convidar agora a participar dos trabalhos da semana. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, culto da juventude, por Skype, na coordenação da missionária Dirley. E às 20 horas, o culto dos varões, na coordenação do pastor Carlos Júnior. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, e 10h30 as demais classes. E à noite, às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Agradecemos, irmãos e irmãs, pela sua companhia, pela sua participação e vos convidamos para os trabalhos que aqui foram anunciados. Nesse momento, nós vamos orar para o encerramento deste culto. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela tua palavra ministrada, pelos louvores entoados, pela tua graça maravilhosa. Agora intercedemos em favor do teu servo, da tua serva, deste pai, desta mãe, deste marido, desta esposa, deste filho, desta filha, deste varão, varoa, jovem, adolescente e criança, pedindo que o Senhor estenda a tua mão para dar ordens a respeito dos teus filhos e filhas, ordenando a cura, ordenando o escape, ordenando o livramento, ordenando, Pai, vitória. É a nossa petição. Perdoa também os nossos pecados e ofensas à tua santidade, Senhor. Pai amado, intercedemos por este país,
Rogamos a Ti, ó Pai, a Tua intervenção divina nos poderes constituídos para que o mal não prospere, para que a injustiça não prevaleça e para que a iniquidade não tenha triunfo. É a nossa petição a Ti, ó Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, chegamos ao término do nosso culto, agradecemos mais uma vez a participação de todos. Vamos agora proclamar o nosso lema: Adoração, Milagres e Salvação 2020. Ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. E os irmãos digam comigo. Amém. Paz do Senhor.